Potências em corrente alternada. Em virtude da possibilidade da associação dos elementos resistor, capacitor e indutor, a potência elétrica em um circuito pode ser de três tipos. Potência ativa, a potência dissipada por resistores expressa em watt, em fórmulas já conhecidas. Potência reativa, a potência que circula pelos indutores e capacitores, expressa em volt, ampere reativo. As equações são similares às de potência ativa, trocando somente a resistência pela reatância, capacitiva ou indutiva. A potência reativa pode ser positiva, proveniente dos circuitos indutivos, x maior que zero, ou negativa, proveniente dos circuitos capacitivos, x menor que zero. Logo, a combinação de indutores e capacitores permite que um absorva a potência reativa do outro. Potência aparente, a potência ativa e reativa combinada, expressa em volt e ampere. O módulo da potência aparente é a multiplicação dos módulos da tensão e da corrente. As três potências se relacionam por esta expressão. E também pelo triângulo de potências. O ângulo da potência aparente será o mesmo ângulo entre a tensão e a corrente. As potências ativa e reativa podem ser calculadas a partir deste ângulo. Em um arranjo de várias cargas, quando a reatância XL for maior do que XC, o circuito é indutivo. Neste caso, a corrente total é atrasada em relação à tensão de entrada e tem-se o triângulo de potências resultante apresentado. Por outro lado, quando a reatância XL for menor do que XC, o circuito é dito capacitivo, sendo a corrente total adiantada em relação à tensão de entrada, e tem-se o triângulo de potências resultante apresentado. A potência reativa resultante pode ser calculada por esta fórmula. Fator de potência é a fração da potência aparente que realiza trabalho. É uma grandeza adimensional que atinge o valor de, no máximo, a unidade. A potência reativa faz circular corrente pelo circuito sem que haja consumo, aquecendo os alimentadores e sobrecarregando outros elementos do circuito, exigindo condutores de maior bitola e transformadores de maior capacidade. Matematicamente, o fator de potência é o cosseno do ângulo do triângulo de potências e também o ângulo de defasagem entre as formas de onda da tensão e da corrente. Percebe-se que um fator de potência baixo é sinal de um alto reativo, ou seja, a energia não está sendo devidamente aproveitada. Um fator de potência unitário significa que o circuito é resistivo, toda a potência está sendo dissipada. Um fator de potência indutivo é dito atrasado, enquanto o capacitivo é adiantado. Nos grandes consumidores, o fator de potência é uma medida importante, pois ele é tarifado se atingir valores inferiores a 0,92, seja capacitivo ou indutivo. O fator de potência pode ser corrigido de três formas: correção individual, correção por grupos de cargas ou correção geral. Na correção individual de fator de potência, deve-se ligar um capacitor em paralelo a cada equipamento que se deseja realizar a correção. Do ponto de vista técnico, esta é a melhor solução, pois a correção será realizada individualmente para cada carga. Desta forma, o fator de potência total da instalação permanecerá corrigido, independentemente de quais cargas estão ligadas no momento.
Por outro lado, este tipo de correção demanda maior quantidade de capacitores para instalação, podendo elevar os custos com a correção. Correção por grupos de carga. Neste caso, é realizada instalando capacitores de forma a compensar um setor ou conjunto de equipamentos. Eles são colocados juntos ao quadro de distribuição que alimenta esses equipamentos. Ao contrário da correção individual, esta abordagem corrige o fator de potência de um grupo de cargas, o que pode reduzir o número de capacitores necessários. Por outro lado, a correção não é tão eficaz comparada à correção individual. Para este tipo de correção, as cargas devem estar na mesma faixa de potência. A correção geral é realizada instalando capacitores no quadro de distribuição geral da instalação, na rede de entrada da empresa. Este tipo de correção diminui bastante o número de capacitores necessários para a correção. No entanto, esta solução não alivia os circuitos alimentadores e terminais da empresa, resolvendo apenas o problema da multa pela concessionária de energia. Para qualquer uma destas opções, há a possibilidade de utilizar um controlador automático na instalação que possibilite a manobra de um banco de capacitores para aumentar ou diminuir a potência reativa de acordo com o comportamento das cargas ao longo do tempo.